Vamos correndo aqui porque já chegamos ao momento da poderosa palavra do Senhor. Muita gente aqui participando e Deus ele põe uma palavra no meu coração para você, querido ouvinte, para você, minha amada, que está sintonizada comigo nesse momento. Eu quero ler aqui a poderosa palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 22 e dessa forma trazer para você aquilo que Deus ele pôs no meu coração para o nosso dia, para o dia de hoje. Eu vou ler o versículo Gênesis 22, eu vou ler apenas aqui uma parte do versículo. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te darei. Amado, amada do Senhor Jesus, a Bíblia nos conta a história de um pai que amava apaixonadamente seu filho Isaque e que Deus lhe faz um pedido. Deus faz um pedido para que Abraão entregue o seu filho em sacrifício. Quero falar nessa mensagem do dia de hoje para muitos que estão me ouvindo nessa manhã, para você. Você que não está entendendo o caminho que você está trilhando. Você que está olhando para um lado para o outro e não consegue compreender os acontecimentos. Acha que está sendo desfavorecido. Quem sabe entende até que Deus de alguma forma está esquecido de você. Que você foi abandonado por Deus, abandonado pelas pessoas. Eu não sei, não consigo imaginar o que se passa pela sua cabeça. Mas é fato que algumas vezes nós não conseguimos compreender o que Deus ele tem e ele quer para nós. Algumas vezes nós olhamos para a nossa caminhada e não conseguimos encaixar as peças. As coisas me parece que perdem um pouco o sentido porque fugiram da lógica humana, porque me parece que eu não estou sendo abençoado como eu deveria ser. Me parece que as coisas não estão acontecendo conforme eu planejei e tudo não importa para que lado eu olhe, quando eu olho, parece que está fora do lugar. Eu quero falar com você, exatamente com você nessa manhã. Deus tem uma palavra ao seu coração. E a palavra é, mesmo que você não esteja entendendo o caminho que você está trilhando, mesmo que você tenha algumas dúvidas sobre o que está acontecendo e em relação ao seu futuro, como vai ser, você só precisa entender que há um Deus no céu que está guiando os teus passos. Há um Deus no céu que não vai te abandonar nesse caminho que você está trilhando, que Ele planejou para você. E algumas vezes, em alguns momentos, Deus Ele vai pedir alguma coisa para você que não vai fazer o menor sentido. Saiba disso. Deus ele vai olhar para você e Ele vai dar uma ordem que você simplesmente terá que seguir. Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus ele vai em Abraão e Ele promete a Abraão uma grande descendência. Só que agora, Abraão estava sendo chamado a entregar o seu filho, o filho da promessa. Ora, como pode? Se Deus ele disse que iria me dar uma descendência, se Deus ele disse que ia me abençoar por meio dos meus filhos, como Ele pede para matar meu filho, para entregar meu filho em sacrifício? E sabe o que é mais impressionante aqui, amado, amada do Senhor? É que Abraão ele não discutiu. Abraão ele não questionou, Abraão ele não reclamou, Abraão só confiou em Deus. Eu quero que você fique aqui nessa mensagem,
Porque essa história, amada do Senhor, ela nos serve como fortalecimento. Ela nos ensina a confiar no futuro, mesmo quando as coisas ao nosso redor estão desmoronando, mesmo quando tudo está acontecendo, você olha e diz assim, mas que absurdo que está acontecendo. Deus, Ele quer te ensinar a confiar que o futuro está nas mãos dEle. Deus, Ele quer fortalecer a tua fé. Eu li aqui a palavra de Deus em Gênesis 22. Primeira coisa que o Senhor Ele quer nos ensinar por meio dessa palavra é que quando Deus Ele nos pede algo, independente do que Ele pede, Ele está provando a nossa fé. Eu não sei o que Deus tem pedido a você nesses últimos dias. Mas deixa Ele falar aqui ao teu coração. Ele vai até Abraão e diz, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Imagino que essa tenha sido a prova mais dura da vida de Abraão. Deus pediu a Abraão simplesmente o que ele mais amava. Não era só uma oferta. Não era para Abraão não pecar, abandonar um prazer. Não era para Abraão deixar de comer alguma coisa, fazer um jejum. Não, não, não. Deus estava pedindo o que era mais importante na vida de Abraão. Era o filho da promessa. Era o menino que havia nascido quando Abraão tinha 100 anos de idade. Aleluia! Então entenda, Deus algumas vezes Ele vai nos pedir o que nós mais amamos, aquilo que nós estamos mais apegados. Não porque Ele quer nos ver sofrer, não porque Ele quer tirar algo de nós, mas porque Ele quer que eu prove para mim mesmo o quanto que eu confio nele. Eu não sei o que Deus está pedindo a você nesses últimos dias. Eu não sei se Deus está pedindo relacionamento. Eu não sei se Deus está pedindo um plano que você tem insistido em colocar em prática, em viver. E Deus está dizendo, não, minha filha, isso não é para você. Não é isso que eu tenho algo melhor. Eu não sei se é um projeto que você determinou para a sua vida e você disse vai acontecer, mas não estão nos projetos de Deus. E Deus está falando com você nesses últimos dias, Deus está movendo o seu coração a abandonar esse projeto, porque ele não está no coração de Deus. Eu gostaria que você nessa manhã refletisse sobre o que Deus tem pedido a você nesses últimos dias e você tem negado. Oh, aleluia! Minha amada, meu amado, ter fé não é entender o que Deus faz. Ter fé é confiar em Deus mesmo quando nada mais faz sentido. Fé é você olhar para o impossível, Deus lhe mandar caminhar em direção ao impossível e você caminhar mesmo sabendo que o impossível é impossível. Você está entendendo que Deus está falando com você? Se nada fizer sentido, mas Deus já determinou, está determinado, amada. E hoje Ele diz a você, confia, porque eu dou sentido às coisas que não têm sentido. Confia, porque eu faço acontecer o que humanamente não pode acontecer. Confia, porque eu dou vida até ao que está morto. Confia, porque eu sou Deus que ressuscita o que está morto. Aleluia! Ei, amada, você está perdendo muito tempo querendo entender o que Deus faz, querendo compreender os detalhes sobre a ordem que Deus deu a você.
Eu não sei o que Deus tem falado com você nesses últimos dias. Eu não sei o que Deus tem pedido a você nesses últimos dias. Mas hoje, no dia de hoje, Deus providencia essa palavra para você. E Ele lhe sacode na manhã do dia de hoje, dizendo: acorda e faz a minha vontade. Desperta, minha filha, desperta, meu filho, porque eu quero abrir a minha mão para te abençoar, porque eu quero abrir as comportas dos céus para te abençoar. Mas você está aí agarrado com esse projeto seu, você está aí agarrado com essa vontade sua, você está aí agarrado com o que você acredita ser bom para você. Mas hoje é dia de despertamento, hoje é dia de você acordar, hoje é dia de tirar a venda dos olhos, hoje é dia do nascer de uma nova era, de novas oportunidades, de novos momentos para a tua vida a partir de uma atitude sua. Porque o que Deus ele pode fazer, Ele já está fazendo, ou eu posso dizer melhor, Ele já fez. Ele já fez. Mas algumas vezes eu fico ali amarrado, agarrado com o que eu não deveria ficar. Veja. Primeiro eu preciso entender que quando Deus ele me pede algo que foge do meu entendimento, eu só preciso confiar. Foi isso que Ele fez com Abraão e a resposta de Abraão foi positiva. Abraão obedeceu. O versículo de número 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e preparou o seu jumento. E tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Olha aqui que palavra impressionante. Porque eu olho aqui um pai que muito desejou um filho. Na sua velhice, agora com 100 anos, ele tem o seu Isaque. E ele já tinha mais de 100 anos aqui, pois Isaque já era moço, já falava, já... Enfim. Ele acorda de madrugada, ou seja, ele se programa para cumprir a vontade de Deus. Ele prepara o jumento. Ele racha lenha para cumprir a vontade de Deus. Eu imagino que cada passo que Abraão dava ali para cumprir uma tarefa era algo muito doloroso. Imagina ele rachando a lenha e dizendo assim: eu vou colocar fogo nessa lenha para queimar o meu filho Isaque. Imagina as dúvidas que permeavam ali a mente de Abraão. Como pode? Eu imagino que se fosse eu iria pensar exatamente assim. Deus, ele disse a mim que a minha geração seria numerosa como as estrelas. Um dia Deus me mandou contar as estrelas. E como que agora eu tenho um filho só e o filho que eu tenho Deus vai me tirar? Deus mandou matar? Não, isso deve estar errado. Ah, minha amada, não queira encontrar lógica nas coisas de Deus. As coisas de Deus fogem da razão humana. Talvez você está tão ansiosa porque você fica querendo encontrar lógica nas coisas que Deus tem para você. A gente só acredita na cura se houver melhora. A gente só acredita na porta aberta se houver sinais de porta aberta. A gente só acredita que as coisas vão acontecer se nós percebermos mudanças, melhoras. Mas nem sempre acontece assim, nem sempre vai ser assim. Deus, ele pega o que está fora do lugar e em um segundo coloca tudo no lugar, se assim ele quiser. Você lembra do endemoniado gadareno? Aquele homem, de um momento para outro,
Ele estava anteriormente sujo, se cortando, fedido, com cabelo, eu imagino, todo apavorante, vamos dizer assim, assustador, sem roupa. Era assim que a Bíblia conta a história dele. Jesus chega na vida daquele endemoniado gadareno, expulsa aqueles demônios, e de um momento para o outro, agora aquele homem está sentado, vestido e em perfeito juízo. Deus não deu sinais de melhora. Quem olhou para a história do endemoniado gadareno, há segundos atrás, viu o mesmo homem de sempre, aquele que ficava nos cemitérios, entre os sepulcros, gritando, endemoniado. Para a sociedade, nada mudava ali. Mas Jesus chegou e, sem que ninguém percebesse, de um momento para o outro, Deus ele fez uma transformação. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio que é assim que Ele vai fazer aí também na tua casa. Eu não tenho dúvida que Deus ele tem o poder para fazer o mesmo na tua história, na história deste teu filho que tem te dado dor de cabeça, na história desse teu marido que tem te dado aí, tem te trazido sofrimento. Oh, aleluia! Eu creio. E já vi Deus fazer, Deus transformar. Já vi marido cachaceiro, promíscuo, se tornar um homem de Deus, pregador do evangelho e mais crente do que a esposa que orava por ele. Oh, aleluia! Eu vou repetir aqui, eu já vi marido cachaceiro, promíscuo, que vivia trazendo dor para sua família, se tornar um homem de Deus, pregador do evangelho e mais crente do que a mulher, do que a sua esposa que orava por ele. Amada, amado do Senhor Jesus, creia tão somente no trabalhar de Deus e confia. Você pode nesse momento estar vendo sofrimento, está vendo dor, está vendo resistência da parte de alguém. Mas quando Deus ele chega, ele muda uma história. Porque Deus ele trabalha fora da lógica humana. E foi assim na história de Abraão. Era ilógico o que Abraão estava vivendo. Abraão estava vivendo uma história que, se contada por homens, não fazia sentido nenhum. Mas Abraão se levantou e foi. Ele não discutiu, ele não adiou. Ele se levantou cedo e ele foi cumprir o que Deus mandou. Oh, aleluia! Aleluia! Meu amado, minha amada, não fique buscando entender o processo. Eu repito a você nessa manhã, não perca seu tempo buscando entender o processo. Quantos no dia de hoje estão gastando energia, gastando lágrima, querendo entender o processo? Talvez você esteja orando e dizendo assim: Deus, me explica esse negócio. Deus, eu não estou entendendo. Oh, amada, aleluia. Oh, aleluia! Pare de pedir a Deus para explicar as coisas a você. Para de pedir a Deus, para Deus ser claro, para você compreender. Não, não, não. Só peça para confiar. Só peça para crescer em fé. Confia no caráter de quem te mandou. Confia na essência de quem determinou. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 4, ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Amado, amada, 3 dias caminhando com Isaac. 3 dias olhando para o menino. 3 dias eu imagino Abraão engolindo choro,
mas andando. 3 dias para desistir, 3 dias para voltar para casa, 3 dias para imaginar o que é que Sara vai dizer quando eu chegar em casa. Sara, esposa de Abraão. Olha quanto tempo Abraão teve para desistir. Para dizer, eu não vou não. É demais para mim. Eu não aguento esse sofrimento. Aleluia. Mas Abraão continuou andando. Aleluia. Ele estava vendo o que ninguém conseguia ver. Ele estava confiando no Senhor. Ele não estava vendo o milagre. Ele só sabia que Deus estava conduzindo ele. Ei, amada, eu sei que você está cansada. Meu amado, eu sei que você está esgotado. Mas não desiste não, vai caminhando. Só basta você saber que Deus está com você e está levando você para o propósito. Você pode não estar vendo a saída, mas só continua. Só não desiste, só não para. Cada passo em obediência que você dá está sendo contabilizado lá no céu. Deus mandou você caminhar, então caminha. Deus mandou você continuar e Ele está mandando mais uma vez, continua. Chega a hora para mim mais dolorida. Versículo de número 7. Uma voz rompe aquele silêncio. É a voz de Isaque agora. Abraão caminhando por 3 dias, com a lenha, com o fogo, com os seus servos, com o jumentinho. E aquela vozinha pergunta: papai? Meu pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha. Mas cadê o cordeiro para o holocausto, papai? Abraão, com muita sabedoria, ele responde: Deus proverá, meu filho. Abraão não sabia o que ele faria, mas ele sabia quem Deus era. Oh, aleluia! Abraão não sabia o que iria acontecer, mas ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele não tinha resposta fundamentada, ele não tinha muita explicação para dar, mas ele tinha confiança. Oh, diga comigo: Deus proverá. Se você puder, digita, você que está no canal Rádio Novas de Paz, no YouTube. Eu quero que você digite aqui essa palavra poderosa: Deus proverá. Deus proverá. Se você não puder, se você não estiver nesse momento no nosso canal, você está aí na sua casa, você está no seu trabalho, você está no seu carro, só fala. Mas não deixa de falar não, para que essas palavras fiquem firmadas no seu coração. Diga comigo: Deus proverá. Abraão tinha apenas uma resposta para dar a Isaque. Meu amado, minha amada, algumas vezes a vida vai perguntar isso a você. Algumas vezes você será interrogado por alguém, é pelo patrão, é pelo marido, é pela esposa, pelo filho. Alguém vai te perguntar como isso vai acontecer. Você vai continuar crendo? Responda com a sabedoria de Abraão: Deus proverá. É uma declaração de fé, é uma resposta para perguntas sem respostas. Aleluia, olha o povo de Deus aqui falando: Deus proverá. Olha, Deus é um povo que crê. É a resposta certa para perguntas sem respostas aqui na terra.
Quando você não souber o que responder, mulher. Quando você não souber e não tiver explicações para dar, diga como Abraão disse para o seu filho Isaque: Deus proverá, meu filho. Provisão fala de cuidado. É o cuidado de Deus sobre a sua vida. Provisão fala de respostas. É respostas de Deus para você. Provisão fala de mantimento. Fala sobre o que Deus tem para te dar. Que muitas vezes não será o que você quer, mas o que você precisa. Deus proverá. Abraão estava dizendo assim: eu creio num Deus que não erra. Oh, aleluia, aleluia. Mesmo que você não enxergue, não entenda, diga: eu não sei como, mas eu sei que Deus já está agindo. Deus proverá. Aleluia. 9h15 nós vamos orar. Tenho mais alguns minutos. Já estamos finalizando essa mensagem. Eu quero orar com você, quero orar com você e por você daqui a pouquinho. E a Bíblia nos garante que quando há entrega completa, Deus ele provê. Deus está dizendo a você: minha filha, eu sou provisão, mas te entrega por completo. Eu não vou deixar nada te faltar, mas te entrega por completo. Eu vejo que Abraão ele se entregou por completo, ele estava disposto a entregar a Deus o que ele mais amava. Abraão pega seu filho Isaque, coloca sobre o altar, sobre a lenha, aleluia. Quando Abraão toma o cutelo para matar, para imolar o seu filho, quando ele estende a sua mão, um anjo do céu brada dizendo: Abraão! Abraão! Aleluia! Olha, no momento em que Abraão ele vai dar aquele golpe, o céu grita o seu nome. Porque Deus, ele não quer o sacrifício. Deus, ele quer um coração entregue. Deus, ele não precisa do seu sacrifício. Deus, ele precisa do seu coração entregue. Quando Abraão escuta seu nome, ele olha para trás e ele vê um carneiro ou um cordeiro preso num arbusto pelos chifres. Aí ele vai lá, ele tira Isaque do altar e ele coloca o carneiro e ele oferece em holocausto no lugar do seu filho, e ele coloca o nome daquele lugar. Ele chama aquele lugar de O Senhor Proverá. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Enquanto você está segurando o que Deus te pedir, nada vai mudar. Deus está pedindo o que a você? Que você abandone algo. Deus está dizendo: abandona! Enquanto você segurar isso aí, nada vai mudar. Deus está pedindo o que a você? Mais consagração, mais entrega. Enquanto você segurar e continuar vivendo do seu jeito, nada vai mudar. Nada vai mudar. Deus, ele quer abrir o céu para a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: a provisão de Deus não vem antes da entrega, não. Primeiro você tem que entregar. Primeiro você tem que colocar diante do altar aquilo que te prende. Primeiro você tem que dizer: Deus, nada do que eu tenho é mais importante do que o Senhor. Eu sei que Deus ele tem nesses últimos dias chamado o seu povo para um avivamento. Eu sei que Deus nesses últimos dias tem falado com você. E Ele quer te usar. Ele quer trabalhar por você e por intermédio de você. Ele quer usar sua boca, Ele quer usar suas mãos, Ele quer usar sua vida, Ele quer usar sua história, Ele quer usar sua casa. Mas você tem se prendido ao que Deus tem pedido a você.
Hoje ele diz assim nessa manhã: você largue o que te prende. Entrega o que eu te peço. Eu quero abrir o céu. Eu quero abrir a minha mão para te abençoar. Mas você está retendo as bênçãos porque você não larga o que você acha que é valioso, que é precioso, o que você precisa. Ou que você acha que precisa. Mas hoje é manhã de desprendimento. Hoje é manhã de vitória. Hoje é manhã de renúncia, de decisão. Aleluia, aleluia.